Beleza? Então, lembra que eu estava comentando com vocês que eu ia lá na aula passada, eu ia falar sobre moléculas polares, né? Tal, ligações, por exemplo, iônica, né? Cloreto de sódio, e também não polares, tá? Então, vamos dar o exemplo agora das, né, polares. Mas, exemplo mais clássico, primeiro, é quem? Água, né? Primeiro exemplo é uma molécula, né? Agora, moléculas. Eita. Então, ó, qual que é a estrutura da molécula de água? Ah, falei estrutura, todo mundo sabe que é dois hidrogênio e um oxigênio. Mas como é que é? Eu tenho é o Mickey Mouse, né? A gente tem aqui, né? Duas ligações. Você tem vamos colocar, um hidrogênio, outro hidrogênio e o oxigênio, né? Dois menos, né? Isso aqui é uma carga positiva, né? Mais E. A carga dele é mais E. Esse cara aqui é a carga também mais E. Lembra que E é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? E a carga desse camarada aqui é menos 2E. Joia? Isso aqui é o macaco centros. Esses caras. Qual que é o ângulo? Esse ângulo que está aqui é 104,5 graus. Então, é uma ligação covalente, né? Uma ligação covalente. Tem divide, né? O elétron é compartilhado, né? Hoje está difícil aqui na caneta, tá vendo? Né? A oxidação, NOx dele. Mas a eletronegatividade do oxigênio, ela é, né, muito maior do que a eletronegatividade do hidrogênio, né? Então, esse elétron, ele é compartilhado, mas eles, né, eles são mais atraídos para a parte do oxigênio, né? De tal maneira que esses elétrons compartilhados, né, acabam se concentrando mais ao redor do oxigênio do que ao redor dos prótons. A molécula em si, como um todo, ela é neutra. Se você puxa mais elétrons para perto para uma determinada região do espaço, ela é que nem coberta curta. Se você cobre em cima, descobre embaixo, né? Se você cobre embaixo, descobre em cima, né? Então, se você puxou a carga negativa para baixo, para o oxigênio, vai ficar positivo em cima, tá? Isso é devido a essa característica da eletronegatividade do oxigênio, da diferença de eletronegatividade entre os dois íons, né? Então, né, como vai temos essa característica, né, então a gente pode, ao longo dessa direção aqui, ó, perpendicular, o que vai acontecer? Vou ilustrar isso aí. E é um problema da lista, tá? Então, aqui, né, o hidrogênio vai ficar, eu tenho uma ligação, né? Então, ele vai ficar mais positivo aqui e mais negativo, né? Então, vai ter um momento de dipolo elétrico aqui. Aqui também é a mesma coisa, vai ficar mais positivo esse cara, que é outra ligação, né? As distâncias dos átomos são iguais, né? E aí, né, dada a simetria do problema, né, a gente tem o mesmo momento de dipolo elétrico lá de cá. Qual que é o momento de dipolo resultante? Né? É a soma desses dois caras, né? A soma desses dois caras vai dar algo, sei lá, escolhe uma cor diferente aqui, vai dar algo aqui. Então, esse cara aqui é o total, o resultante, né? Então, dá a soma desses dois caras. Na horizontal, aqui,
tem um lado direito, tem que decompor, tem que usar Pitágoras, né? Tem que pegar o ângulo, né? Direitinho, né? Fazer a decomposição, seno e cosseno, certo? E você vai ver que as componentes, se você usar coordenadas cartesianas, né? Horizontal e vertical, as horizontais vão se cancelar. Vai ter uma para a direita e outra para a esquerda. E as verticais se somam. Em vez de ter um contrário ao outro, vai se cancelar. Nesse caso, se soma. Então, a gente pode representar, né, ao longo dessa direção vertical, a molécula de água, representar, hein? Não é? Como, né? Um camarada aqui com uma carga positiva, um camarada aqui com uma carga negativa, né? Separados ali, tem que fazer a continha de qual que vai ser a distância, né? Separados por uma distância, chamar de A, B, o que quer que seja, né? E aqui a gente tem um momento resultante. Então, ela é polar. Se a gente for, né, esse é o P total ou resultante, né? Costuma fazer o quê? Os livros lá, tem o livro Halley, desenha assim, ó, né? Um positivo, negativo, negativo. Aí a moléculazinha vai. O que vai acontecer se a gente, né, aproximar? Eita, né? Não gostou? Não gosto quando eu uso caneta. Se você aproximar um ao outro, né, eles vão atraindo, formando positivo com negativo, né? Eles vão se atraindo dessa maneira, joia? Mas se a gente for lá nas ligações químicas, né, para esse cara aqui ficar estável, né, a gente precisava de ter uma curva típica do potencial de Lennard-Jones, né, que a gente conseguiu ver aqui claramente para a ligação iônica, né, e aqui também, né, para a ligação covalente, né, o perfil, né, aí você tem dois orbitais, né, que a gente chamou de ligante e antiligante. O antiligante, né, não tem a curva, não tem um mínimo, ou seja, não tem um ponto de equilíbrio, né, e o ligante tem, né, essa curva aqui de baixo, né, ligação covalente. Aqui, então, se eles estão se ligando, então a gente espera que tenha uma curva da mesma maneira. E, de fato, né, eu não vou fazer essa continha aqui, na verdade, ela é muito difícil de fazer, né, a curva acaba tendo o mesmo perfil, tá? Aqui a energia total do sistema, tá? Vai ter uma cara típica desse povo ali, tá? Mas espera aí, o que acontece, né? Acontece que é o seguinte, né? Quando você aproxima demais, né? Isso aqui é R, a distância que separa esses caras, né? Né? O que acaba acontecendo? De novo vai ter o princípio de exclusão de Pauli, porque quando as nuvens eletrônicas, né? Agora, tudo bem, é uma molécula, mas tem, os elétrons estão aqui, né, as nuvens eletrônicas. E eles vão o quê? Né? Quando você aproximar muito eles, o que vai acontecer? Vão se sobrepor. O princípio de exclusão de Pauli não vai gostar muito dessa brincadeira. Para que resolver o meu problema, os níveis eletrônicos vão ter que aumentar em energia, que é esse aumento de energia que a gente desenha para o lado de cá, né? Vai? Também vai ter, quando a gente aproxima demais, né? Tem também não só a repulsão dipolar, mas assim, os prótons, né, dos átomos ali, dos núcleos, né, vão se repelir também, né? Lembra que agora estou no limite em que eu estou realmente já sobrepondo as nuvens eletrônicas. Então, agora, núcleo com núcleo também interage, né? Não estou falando só de molécula como todo, sistema completo.
Então, tem também isso, né? Então, ele não vai gostar muito dessa brincadeira, e na hora que se aproximar demais, esses fatores, esses fenômenos, né, vão fazer com que a molécula se afaste, né? E aqui, realmente, quando a gente faz essas continhas aqui, né, a gente tem, então, aqui uma posição de equilíbrio, e aqui, essa distância daqui até aqui, da maneira como a gente já colocou, né, do outro lado lá, é a minha energia. Cuidado aqui, ó, aqui é ED também, mas, né, estou seguindo o livro do Tipler, né, para vocês lerem depois, né, aqui é D de dipolo, e esse D aqui é de dissociação, né, essa é a energia que liga. No caso das ligação dipolar, quanto que vale esses caras aí? Quanto que é esse D? Por que que eu quero isso? Olha, quanto que era para ligação iônica do cloreto de potássio ou cloreto de sódio, que são os exemplos mais, né? Esse cara aqui é o cloreto de potássio. Quanto que a gente tinha aqui, ó? 4 ponto alguma coisa elétron volts, né? Está anotado em algum lugar isso? Não me lembro 4, quanto que é. Para ligação covalente, né? Que é para a molécula de hidrogênio, 4,5 elétron volts, né? São ligações, né, bem estáveis, né? Energia relativamente alta. E aqui, quanto que a gente tem? Aí é décimos de elétron volts. Tá? Então, ela é, como digo assim, a energia que você precisa para dissociar, quebrar essas ligações dipolares, ela é relativamente pequena. Relativamente. Ô, professor, que era Eu não 4,27, estou né? escutando, peraí. Ué, tá no talo aqui já. Se você puder falar mais alto, quem que falou? É o Dimas? Oi, Dimas, fala aí. Acho que era 4,27, né? Ah, tá, obrigado. Então, é 4,27 para cloreto de potássio, para as outras moléculas iônicas que estão ali no livro, tem seus valores respectivos, mas é tudo da ordem de unidades, né, de elétron-volts, né? Enquanto que as dipolares vão ser décimos de elétron-volts, é uma ordem de grandeza menor. Obrigado. Nada. Né? Bom, é, um outro exemplo, né, coloquei aqui, né, dessa família, né, dipolar, né, são as pontes de hidrogênio. Mas, assim, é uma forma da gente enxergar as coisas, tá? O Dimas, né, que é químico, né, deve estar cansado disso aqui. Já. Que é o Matheus, né? Ah, é o Matheus, né? Acho que ele não está aí hoje, não. Não, tô sim. Tá aí? Ô, que azar, Tô. meu. Achei que talvez o Dimas também podia ser químico, né? Não, é que eu vou falar com a verdade para vocês, cara, olha só. Eu não sei se eu já comentei isso, ó, pra você ter noção, eu nem lembro, cara, se eu comentei, se eu não comentei. É, peguei Covid, eu fiquei meio lesado, cara. Não era assim, cara, antes da Covid. Aí depois eu andei conversando com o pessoal, lesado assim, esqueço muitas coisas, sabe? Meio esquecido. Nome nunca foi muito bom, agora piorou demais. Olha só, vamos. Eita. Ah, não. E se a gente ligasse assim, ó, colocasse elas assim, ó, será que elas não iam poderiam se ligar? Olha lá, ó, positivo, tá?
positivo, negativo, né? Deixa eu colocar de volta. Positivo com negativo, eles podem se ligar, ué. Pode pegar uma outra aqui, ó. Vamos fazer cadeias aí, ó, bem grande, né? Bora. Né? Mas eu estou querendo focar nisso aqui, ó. Do lado de cá, né, por exemplo, no caso da molécula de água, né, a gente tem que... na verdade, as pontes de hidrogênio não necessariamente... Né, a gente tem aqui o oxigênio, que é a parte negativa, né, olha lá, né? E quem que vai fazer a ligação entre os dois oxigênios? Quem está aqui no meio? Quem que é o positivo? O hidrogênio. Nossa, ficou trash. Deixa eu fazer uma... Né? Então, a gente tem aqui oxigênio, e hidrogênio. Né? Mas assim, pô, como é que o hidrogênio... A ideia, então, é a seguinte, olha só. Como a eletronegatividade do oxigênio ele é muito maior do que do hidrogênio, né? Nessa ligação covalente, ela vai ser muito mais iônica, né? Lembra disso, né? A gente também... Né, na minha tabelinha aqui, ó, em eletronvolts do hidrogênio, eletronegatividade, se eu estou falando, vocês não, o pessoal da química não deixa, eletroafinidade, né? Que vai puxar, não eletronegatividade. Eletroafinidade 0,75 para o hidrogênio, né? Quanto para o oxigênio, né? A gente tem aí 1,46, o dobro, né? Estou falando eletronegatividade, vocês desculpem, eletroafinidade dele é muito maior, né? Então, o que, que vai acabar acontecendo com esse elétron, né, na ligação do hidrogênio com o oxigênio? Vai ficar praticamente localizado ao redor do oxigênio, né? Então, o próton ele vai ficar, vamos dizer assim, pelado, né? Então, ele tem uma carga positiva ali. E essa carga positiva pode ser usada para atrair um outro negativo, né? Então, ele tá, né? A ligação entre os dois oxigênios, né, se dá através do hidrogênio, né? Ele, então, é o que os caras chamam de ponte. Mas é uma forma de enxergar. Continua sendo dipolar, hein, gente? Certo? Né? Então, né, é uma carga elétrica, né, traindo outra ali. Joia? Entenderam qual que é a brincadeira? Né? Os caras da química, né, desculpa aí, Matheus, diz assim que como o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, ele está pelado, que eu digo assim, ele está sem um elétron, então o que, que ele é? É um próton, né? Então só tem um próton ali, né? Então diz que aqui é a ponte de hidrogênio, assim, o próton, ele é compartilhado da mesma maneira que a gente diz que na ligação covalente os elétrons são compartilhados, aqui o próton é compartilhado entre os dois oxigênios. Não necessariamente precisa ser oxigênio, né? Por exemplo, na molécula de DNA, o exemplo que eu trouxe aqui, é uma ligação de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Um desenho em particular, entre os ânions, né? Uma forma de pensar nisso. Vamos pegar aqui um desenho bonito que eu achei na internet, cara.
Pulou, pulou, pulou. Então, olha só, esse cara que está aqui, o exemplo, né, é o DNA. Né? O desenho também não está com uma resolução muito boa, não, apesar dele ser bonitinho. Né? Uma molécula gigante, né, o meu DNA, tá? Né? Ele, na verdade, ele é, né, que eles chamam de dupla hélice, né? Eu preciso chamar de fita, né? Então, você tem aqui, que parece fita, né? Então, você tem duas fitas enroladas, né? Então, você tem aqui a citosina, açúcares, né? A guanina, né? Timina, né? São, né, os nossos caras. E a hélice em si está ligada, tentando, né, ligar aqui, ó. Quanto que esse cara tá aqui, para a gente enxergar o que está acontecendo. E aqui, a dupla hélice, ela é presa, né, uma fita é presa na outra, né, aqui no meio, né, através dessas ligações aqui, ó. Tá? Aqui, o que que eu tenho? Tem um nitrogênio, aqui, tá pequenininho, né, um hidrogênio, são pontes de hidrogênio, né, e aqui eu tenho um oxigênio ilustrando, né, a ligação através esse cara aqui é uma ponte. Como a gente está colocando, né? Essa ligação, né, de natureza, né, dipolar, ela é relativamente fraca, né? Ela é relativamente fraca. Ela não tem, a gente não tem ela, tem muito em materiais orgânicos. O pessoal que já fez polímero, né? Polímeros tem muita ponte de hidrogênio, certo? Né? Proteínas, talvez vocês não tenham ouvido falar, mas porque vocês não são da área de enzimas e proteínas, né? São também, bom, proteínas em particular, vamos conversar um pouquinho sobre proteínas. Né? A proteína também são cadeias moleculares muito grandes, orgânicas, né? Ou seja, tem, né, carbono, muito carbono, similares, né? Não estou falando que são iguais, pelo amor de Deus, né? A cadeias poliméricas, né? E que a funcionalidade da enzima ou da proteína, ela depende, estou sendo bem resumido, tá? Tem vários processos, né? Tem várias coisas para se considerar no meio do caminho aí. Mas a funcionalidade da proteína, né, e da enzima, né, não se deve única e exclusivamente à sua composição química. Ela também depende da forma como ela se enrola sobre ela mesma. E por que ela se enrola sobre ela mesma? Como se trata de uma cadeia grande, né, a distribuição de cargas elétricas devido às ligações entre os átomos que compõem essa molécula, né, a distribuição de carga ela não é homogênea, né, porque a gente tem ligações químicas, né, em que os átomos têm eletroafinidades diferentes, então as ligações podem ter natureza, não é 100% covalente, né, pode ser iônica, então você tem distribuições de cargas que não são homogêneas. E aí, o que que acontece, por exemplo, numa coisa muito simples, de uma extremidade da molécula, tem uma densidade de carga negativa, e a outra extremidade da molécula, ou outra parte qualquer, não necessariamente ser a extremidade, tem uma densidade de carga positiva. O que que vai acontecer com essa parte da molécula? Entre essas partes da molécula, elas vão se atrair, e aí a molécula vai fazer o quê? Vai enrolar sobre ela mesma, né? Joia? E ali, entre essa parte negativa, onde tem uma densidade de carga negativa maior, e ali, é uma interação elétrica dipolar, tá? Joia? Então, essa energia, ela é relativamente pequena, e o que que é aquele que o pessoal fala, né? Desnaturação da proteína, né? Ocorre quando a gente... Essa ligação é tão fraca que dependendo até de algumas proteínas, né? E enzimas, se você coloca na água e num microtubo, né? Você chacoalha, você desnatura ela, você desenrola ela,
né? Porque a energia mecânica que você dá é suficiente, tem energia suficiente para poder você, né, quebrar, dissociar, né, essa ligação dipolar. Temperaturas altas. Temperatura também é uma energia, né, que a gente aprende lá no colégio é isso, né, que a temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação, né, das moléculas de um gás e tal, tudo mais. Mas se fala de agitação, nós estamos falando do quê? Movimento. Se a gente está falando de movimento, a gente está falando de energia cinética. E, de fato, lá no curso de Física 2, o professor mostra, tá? Mas quem fez física vai fazer um curso, por exemplo, de física e estatística. Putz, cara, física e estatística é um curso super importante para quem trabalha com física da matéria condensada, né? Física da matéria condensada e materiais é tudo a ver, né? Lá no curso de Física 2, lá no curso de Física Estatística, a gente descobre, né, usando, né, física e estatística, a gente chega no teorema de equipartição de energia, de que, né, a energia cinética, né, média, né, de uma molécula, tá, de translação, não importa, não vou colocar translação aqui não, né, ela é proporcional, né, à constante de Boltzmann vezes a temperatura dividido por 2, tá? A gente, contabilizando também outros graus de liberdade, esse cara aqui são, vou colocar mais, de liberdade do movimento. Então, se ele tem, se a partícula, molécula ou átomo, o que quer que seja, né, ele pode se movimentar em 3 direções diferentes, né, o movimento dele é livre tridimensionalmente, tá? Então, esse G aqui é 3. Além de ser uma molécula diatômica, então, além de transladar no espaço, né, ela pode rodar, né? Então, ela tem 2 graus de rotação. Por que esse cara aqui sobre o próprio eixo dela não conta? Certo? Física 1, mas não vou entrar nesse detalhe, não. Então, se é uma molécula diatômica, então eu tenho que contabilizar 3 de translação mais 2 de rotação. Então, esse cara aqui, o G é 5, né? Mas todos eles, o que que é? Proporcional, uma constante de proporcionalidade, que é a constante de Boltzmann, vezes a temperatura. Aumentar a temperatura é aumentar a energia cinética das partículas, né? Aqui no nosso contexto aqui, aumentar a temperatura é dar energia para o sistema, né, na forma de energia cinética, e essa energia pode ser suficiente para, né, quebrar essas ligações, porque a energia da ligação dipolar ela é relativamente pequena. Isso que é desnaturar a proteína, né? Todo mundo que come ovo, né, gosta de comer ovo, não come ovo cru, né? Cozinha o ovo ou frita o ovo, o que a gente está fazendo ali é o quê? Desnaturando a albumina, né? Que é a proteína do ovo, da clara do ovo, né? A ideia é essa, aí você quebra ela. Aqui no DNA, né? O pessoal que trabalha, por exemplo, com teste de DNA, né? Aí pega uma coisa que tem que fazer, né? Você tem uma quantidade pouca de material, né? Genético. Então você tem que multiplicar ele para poder fazer a medida em si, né? Que eles falam o PCR, medida de PCR lá. Eles falam correr o PCR. É engraçado, mas outra hora, com calma, tem sentido falar em correr, tá? E aí, o que os caras fazem, né? Então, eles têm lá umas enzimas, né? Que chamam de taser, né? Que na hora que você coloca ela ali, aí essa proteína vem, essa enzima, desculpa, ela vem quebrando as pontes de hidrogênio. Né? Ela é que nem dissolver o trem na água, né? Um sal na água, né? Colocou, ele vai quebrando as ligações, né? Porque a água é um solvente natural. Daqui a pouquinho a gente fala, né? As moléculas de água, para elas serem polares, né? Vamos falar disso. Falando demais, né? Cloreto de sódio, pessoal, né? Um íon positivo, né? Um íon negativo.
e aí eles estão ligados aqui para uma molinha. Joia? Isso é a unidade fundamental, mas sabe que na natureza a gente vai encontrar, na verdade, cristais. A hora que a gente coloca o sal, o cristal na água, que é uma estrutura cúbica, que nem eu já mostrei para vocês a estrutura dele, é uma cúbica de face centrada, né? A gente pode pensar, na verdade, duas cúbicas de face centrada, uma interpenetrada na outra, uma para o sódio, uma para o cloro, né? Essas ligações, né, elas são rompidas, né? Mas aí o que que acontece? Não tem sódio lá positivo? Não tem cloro lá na solução? Tem negativo? Tem. Então, o que que acaba acontecendo? Né? Uma hora eles se ligam de novo. O que acaba acontecendo termodinamicamente é liga, quebra, tá? Estatisticamente, esses processos vão acabar acontecendo, né? Joia? Quando a gente aumenta demais a concentração desses íons na solução, o que acaba acontecendo? O processo de ligar acaba ganhando, né, acontecendo mais vezes do que o processo de desligar, tá? Porque tem bastante, é uma questão estatística, é uma questão de ter muita gente para poder se ligar e desligar. Se desliga porque a molécula dipolar, ela acaba se ligando ao sódio, e aí outra molécula de água se liga ao cloro, né, e ela blinda, né? A molécula de água blinda o sódio, blinda o cloro e não deixa eles se ligarem, por isso que eles quebram. Mas pode virar, ligar de novo. Quando, então, aumenta muito a concentração desses íons ali na solução, eles começam a ligar mais do que desligar, tá? E aí, o que que acontece? Esse cara não é uma molécula iônica? É. Ele não tem um dipolo elétrico? Tem um pezinho aqui. E aí, o que que vai acabar acontecendo? Molécula com molécula, né? Eventualmente, uma topa com a outra ali, topa que eu digo assim, se aproxima ali dentro da água, né? Dentro da solução. E aí, elas vão interagir, uma vai virar, como a gente viu ali, e vão se ligar. Epa, se ligou, aí de repente aparece mais uma, se liga também, agora de duas eu passo a ter 3 unidades, né, de cloreto de sódio, e aí vai formando, né, o que a gente chama de, né, monômeros, né, vão formando pequenos cristalzinhos e os cristalzinhos vão crescendo. Isso porque tem muito mais íons na solução do que tem muitos íons, e aí o evento de se ligar acaba sendo mais abundante do que o de desligar. E aí começa a acontecer o quê? Formar cristalzinho cai, começa a concentrar no fundo. É o precipitado, né? Joia? Então, aqui, voltando na molécula de DNA. Então, os caras vão, cortam, né? Tem essas moléculas, cortam a fita, né? Aí vem outros caras que constroem outra fita aqui, e aí outra fita do lado de lá. Então, agora você tem duas fitas. Aí cortam de novo, cortou esse daqui, cortou aqui, aí vem parece que um outro, é tudo químico, né? Aí vem um outro, se não brincar assim, aí vem um outro robozinho, emenda aqui, emenda outra aqui, né? Tem um código para construção. Agora você passa a ter 4. Então, são processos de replicação do DNA para criar material, né, volume suficiente para eles fazerem um PCR. Tá? Eles conseguem fazer isso porque, né, com esses tasers, né, taser é tesoura, né, conseguem fazer isso porque essa ligação é relativamente pequena. Né? Joia? Agora, nessa época de calor também, né, a gente morre quando a temperatura passa, né, dos 40, 45, 50 Celsius, as nossas proteínas, nossos enzimas começam a desnaturar e a gente morre. O trem passa a não funcionar direito. Beleza? Falamos então aqui, ó, das polares, né? E das não polares, aí tem um pouquinho mais de conta, né? Que elas são importantes. Né? Na verdade, pode acontecer com moléculas, mas acontece mais com átomos. Agora, apolares, ou seja, que não tem, né? Já. Vou ilustrar isso com um átomo, tá? O átomo que você pode pegar um gás nobre, né? Argônio, o que que seja, né?
L, molécula, né? No exemplo da molécula, o L. Tá? Então, esse cara aqui tem um núcleo positivo, e aqui, em volta dele, a gente tem aqui uma eletrosfera negativa, né? Deixa eu trocar aqui de cor. O núcleo, que é positivo. Né? Positivo, e esse cara aqui, negativo. Joia. O que aconteceria, né, se eu colocasse esse camarada na presença de um campo elétrico externo? Tá? Vou chamar esse cara aqui, ó, já vocês vão entender por quê, de ED1. Esse é um campo elétrico. Campo elétrico. Tem carga no átomo? Tem. Tem carga positiva e tem carga negativa. Lembra da força elétrica? A força de Coulomb? A gente consegue escrever ela, né? Ela é uma constante de proporcionalidade, carga de um, carga do outro, pela distância que separa os caras ao quadrado. Essa é a força elétrica, o módulo da força elétrica. E aí, lá em Física 3, o camarada falou assim para vocês, assim, ó, vou chamar esse cara que está aqui, é uma abstração matemática, de campo eletrostático da carga 1. Então, se eu chamo isso dali, então eu vou ter E1, Q2. Vamos mudar essa ordem aqui, só para ficar mais bonitinho? Então, é carga 2 e 1. Então, qual é a força que age sobre a carga 2? É só pegar e multiplicar a carga 2 pelo campo elétrico devido à carga 1. Ou seja, né, a força elétrica que age sobre uma carga vezes o campo elétrico na região do espaço onde ela está. Se eu tenho aqui carga elétrica negativa e um campo elétrico externo, então vai sofrer esses elétrons, né, vão sofrer a ação de uma força, e o próprio núcleo que tem carga positiva vai sofrer a força também. Só que o fato de o elétron ter carga negativa, ter um menos aparecendo aqui na frente, isso diz para mim que, né, a força elétrica sobre os elétrons é no sentido contrário do campo elétrico, porque tem um menos na frente. Menos em física sempre, em termos vetoriais, está sempre associado ao quê? Sentido contrário, né? Então, do jeito que está aqui, né, o campo elétrico para cima, os elétrons vão sofrer uma força puxando eles para baixo. E o núcleo positivo vai sofrer uma força para cima, né? E aí, o que vai acontecer com o meu átomo? Vai esticar, né? O próton vai subir para cima e os elétrons vão se concentrar mais na parte de baixo, tá? Não. Não gostei de qualquer coisa. Beleza? O que é isso aqui? Formou o quê? Cobertor, a mesma coisa. Formou um dipolo elétrico, né? Menos Q embaixo, mais Q aqui. E aqui no meio vai ter, então, o quê? Um P, né? Que eu vou chamar de P2. Formou um momento de dipolo elétrico ali. Então, olha só. Esse momento de dipolo elétrico, a gente diz o seguinte, o átomo que era neutro, ele se polarizou, né? Ficou polarizado, tá? A gente induziu uma polarização. Induzido por quê? Porque teve a ação externa, né, de um campo elétrico externo. Joia? Então, essa polarização dele ali, né, ou esse momento de dipolo induzido, ele é proporcional a esse campo elétrico. Porque quem criou ele? O campo elétrico externo.
né? E olha só, ele está na mesma direção. Isso que é legal. A definição do momento de polo elétrico é essa. É tal que o P, o momento de polo elétrico, vai ficar paralelo ao campo elétrico. Vai? Então, ele é proporcional a esse campo elétrico externo que gerou ele. Tira o campo elétrico, zero para o P. Aumenta o campo elétrico, mais puxa as cargas. Lembra que o P, o módulo dele é as cargas vezes a distância que separa essas duas cargas. Ou seja, né? A distância que está aqui. Joia? É proporcional. A gente, na física, a gente não gosta de proporcionalidade, a gente quer uma igualdade, não é isso? Então, o que a gente tem que fazer para tirar esse cara e colocar um sinal de igualdade? Preciso colocar aqui o quê? Uma constante? Isso, uma constante de proporcionalidade. Eu vou chamar de alfa. Né? E esse cara aqui, como é que chama ele? Ué, não é de polarização? É a constante de... Cara, tá? Polarizabilidade. No curso de elétrica, não de física 3, mas no curso de elétrica, a gente conversa. Esse cara que está aqui, não necessariamente é isotrópico, viu? Às vezes esse cara aqui é um tensor, é uma matriz. Às vezes a molécula responde de maneira diferente em direções diferentes. Como é que a gente pode ver isso? Por exemplo, o Matheus que é químico aí. Matheus, como é que é a molécula de C2O? Dióxido de carbono. É o oxigênio ligado aos dois carros. Que jeito? Então, o Então, oxigênio vou ligado colocar o aos dois oxigênio carbonos. aqui. Esse cara aqui é o oxigênio. E aí? Que jeito que eu vou colocar o carbono aqui? Igual eu coloco o oxigênio, o hidrogênio na molécula d'água? Não, só que isso aí vai dar errado, né? Gerei assim? Faz um V? Não. Como é que é a molécula? Essa molécula existe? Existe, é? É CO2, não? CO2, desculpa. Ah, então aí foi isso. Dióxido de carbono. Falei pra Aí vocês sim a que dá molécula é comendo linear, bola, né? viu? É. Comida de bola, hein? E agora? Agora responde para mim. Agora a molécula é linear, né? Ah, Os é dois linear. O oxigênios que é ligados nela. linear? Fala para seus colegas aí. Os três átomos estão no mesmo plano. Ainda não é linear. E tem um ângulo de 180 graus entre as duas ligações. É mais fácil você falar assim, então, ao longo de uma reta. É verdade. Né? Que tipo de ligação que é? Dupla. Tudo bem. Então, é covalente. Covalente isso. Isso. Então, compartilhado. Aí, olha só, você está falando de uma molécula. Ela é neutra, certo? Sim. Você acha que ela vai polarizar, as ligações são lineares, ó, né? Você acha que ela vai polarizar nessa direção, se eu colocar um campo elétrico aqui, eu arrasto a carga, né? Ela polariza da mesma forma que se eu colocar o campo elétrico na perpendicular dela? Não. Não, né? Isso que eu estou Isso. querendo dizer. A polarizabilidade, né? Ela não é isotrópica, ela não é igual em qualquer direção, dependendo da molécula, né, ela vai polarizar mais ou menos em diferentes direções, tá? Beleza? Então, esse cara que está aqui, quando é a constante de proporcionalidade, esse é o exemplo de tensor mais primeiro que existe. Faltou uma setinha aqui. Por isso que eu estou gastando esse tempo aqui. Porque é o primeiro que aparece num curso de física, é o primeiro tensor que aparece no curso de física. Né? O que é um tensor?
é uma constante de proporcionalidade que depende de direções diferentes no espaço, tá? E, às vezes, né, a gente nem chama de constante de proporcionalidade. É porque eu chamo de constante de proporcionalidade porque é mais intuitivo aqui nesse começo de curso falar isso, né? Mas tem propriedades, por exemplo, polarizabilidade é uma propriedade do material. Então, ela tem direções diferentes, né, em diferentes, tem valores diferentes em diferentes direções na estrutura cristalina do material. No caso aqui, eu estou ilustrando com uma moléculazinha, né? Joia? Então, esse cara aqui, ó, ele polariza, né, ele é proporcional a esse cara. E aí, a gente já viu, olha só, eu fui correndo, mas passei rapidinho. Se a gente tem um campo, meu foco era esse cara aqui, ó. Se a gente tem um momento de polo magnético na presença de um campo elétrico, a gente conseguiu definir uma energia de interação desse momento de polo magnético, no caso aqui o 2, com esse campo elétrico externo. Olha só, tem uma energia de interação entre eles, tá? Vamos lembrar então, né, a energia de interação desse cara aqui, né, em uma energia potencial, vai ser menos P2, que é, por isso eu chamei de P esse cara aqui, né, escalar o campo elétrico onde ele está. Joia? Beleza? Então, ó, minha pergunta né, se esse cara, se o meu campo elétrico externo, né, for devido a um outro dipolo, como assim, o outro dipolo? Um outro dipolo qualquer que tenha se formado lá. Quanto vale aquele campo elétrico? Na nossa aproximação aqui, ó, né, a gente já tinha. Vamos copiar ele lá? Rabisquei, rabisquei ele. Né? Lembra que, ó, aqui, antes, eu tinha chamado de... Lá eu chamei de A, né? Então, vamos chamar de A aqui também. Né? Eu não quero confundir, não, tá? Né? Beleza? Guarda esse daí. Vamos agora, ó. Pegar esse cara e substituir ele ali. Então, olha lá. Minha energia potencial vai ser igual a menos... Quem que é P2? Ele é proporcional ao próprio campo elétrico. Então, é menos alfa E D1 escalar E ele mesmo, D1. Como é que é o produto escalar de dois vetores? É módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, né? Vezes cosseno do ângulo entre eles. Né? E aí, qual é o produto escalar de um vetor com ele mesmo? Módulo do primeiro vetor, ele. Módulo do segundo vetor, ele mesmo. Módulo dele com ele mesmo é ele ao quadrado. Vezes cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Qual que é o ângulo de um vetor com ele mesmo? Um vetor igual a ele. Zero? Zero. Quanto que é cosseno de zero? Então não precisa, né? Zóio. Né? Esse cara que está aqui, então, vou chamar ele de 1. E esse é o meu P1, né? Que era, olha lá. Aqui em cima a gente tinha chamado ele de P1, né? Joia. Né? Então, esse cara aqui vai ficar
menos alfa, né? Ele ao quadrado. Então, vai aparecer aqui K0 ao quadrado, P1 ao quadrado. Isso não me importa muito, mas o que me importa é o que vai aparecer agora. Vai ficar R ao cubo ao quadrado. R a sexta. Véi, mas esse trem é muito pequenininho. A gente já tinha aqui uma interação, energia de interação aqui, ó, né? Já tinha, ó, R ao cubo. Agora, do jeito que tá ali, ó, tá R a 1 sobre R ao cubo, agora é 1 sobre R a sexta potência. Né? E aí, da mesma maneira, e agora? A força. Né? A força é sempre a derivada da energia. Quero ver se vai, né? Quanto que vai ser essa força em relação à posição, né? Opa, esqueci do sinalzinho de menos aqui. Né? Derivada desse cara aqui, com relação a R a sexta, vai ser, não precisa nem fazer, né? Quanto vocês acham que vai dar? 1 sobre R a 6, 1 sobre R a sexta, derivada disso aí vai dar algo, né? Cai o menos 6, a potência fica menos 6, menos 1, fica menos 7, né? Joia? Né? O menos, com esse menos aqui cancela, mas esse menos daqui continua sendo atrativo, né? Vou fazer devagarzinho, ó. Tô vendo que ninguém respondeu, porque os caras ficou... Esse cara que tá aqui é derivada com relação menos a derivada. Sempre é bom fazer, né? Quem que é esse cara aqui? Ó? É menos alfa, faltou o K0, ao quadrado, né? R a menos 6. Então, todo mundo que está aqui é constante. Sai para fora. Menos que esse menos aqui fica positivo. Então, é alfa K0 ao quadrado, P1 ao quadrado, certo? Constantes. Agora, a derivada. Como é que deriva esse cara aí? Cai o expoente, não é isso? Então, vai cair quanto? Menos 6 alfa K0 ao quadrado, P1 ao quadrado, né? E aí, R elevado a menos 6 elevado a... Então, vai ficar menos 6, menos 1, então é R elevado a menos 7. 7. Cara, olha só essa força da mesma maneira. Negativa quer dizer o quê? Atrativa. E ela é pequenininha de morrer, cara. Muito pequena. Né? Não dá nem para falar relativamente pequena. Da turma aqui, ela é a menor que existe. Essa força que está aqui, que é proporcional a 1 sobre, né, 1 sobre R a sétima, é ela que é a força, né, força chamada de força de Van der Waals. Tá? Cara, ela é muito pequenininha, né? Quanto que tinha dado aqui, ó, para os polares já, ó, 10 a menos 4. É 10 a menos 4. R elevado a menos 4. Agora aqui R é menos 7. Ela é muito pequenininha, tá? Mas só ela, para explicar como é que os caras, né, átomos que não são polares, podem liquefazer, por exemplo, tá? A gente tem, por exemplo, nitrogênio, pessoal da química, nitrogênio, que tipo de ligação que é? N2.
Ligação tripla. Ah, covalente. Covalente. É. Covalente. Quer dizer, então, que os dois átomos são o mesmo, né? Nitrogênio com nitrogênio, certo? Então, a pergunta ela vai ser uma molécula polar? Não. Não, né? Porque os dois átomos, eles têm ambos a mesma eletroafinidade. Então, eles vão, né, atrair para si, né, os elétrons da mesma maneira, da mesma intensidade, mesma força. Então, são moléculas não polares. Hidrogênio é não polar, né? Então, como é que você faz para liquefazer esse gás? Liquefazer quer dizer o quê? Você tem que promover ligações entre as moléculas do gás, certo? Então, você tem que baixar a temperatura. Que ligações são essas? São moléculas não polares. Como é que eles se ligam? Através da força de Van der Waals. Mas como assim? Se eles não têm... olha só, você está dizendo que tem que ter um dipolo elétrico lá já. Aqui, ó, esse campo elétrico externo aqui veio de um outro dipolo, como você colocou aqui. Então, da onde será que pode vir isso? De novo, é uma questão de estatística, tá? O elétron, né, ele está orbitando o núcleo aqui, mas essa nuvem eletrônica, ela pode ser um orbital esfericamente simétrico, né? Mas ele não está o tempo todo. Em algum momento, ele está numa região do espaço e não está na outra, né? Então, esse é algo muito dinâmico. Na média, quando a gente fala assim, na verdade, na média, ela não tem momento de dipolo elétrico, ou seja, ela não tem uma determinada polarização. Na média, mas num determinado instante, ela vai ter uma certa polarização, tá? De repente, num determinado instante, se ela tem uma polarização e uma outra molécula ali perto dela, né? Suficientemente perto, tá? Né? Uma vez que ela se polariza, porque ela é dinâmica, né? Ela se polarizou. Quando ela se polariza, ela cria no espaço perto dela o quê? Um campo elétrico. Tá aqui, ó. Esse é o campo elétrico do dipolo elétrico. Eita, agora eu tenho o outro que eu preciso. O outro desse cara. Então, essa molécula, de alguma forma, número 2, não está polarizada, devido ao campo elétrico dessa uma que se polarizou, ela se polariza também. Ela se polarizando, aí agora eu tenho dois dipolos, vai acontecer isso que está acontecendo, que eu estou colocando nas equações aqui. Elas vão se ligar, mas é uma ligação relativamente muito fraca, né? Vai ter uma força de atração de muito curto alcance. Só vai acontecer quando elas estiverem relativamente extremamente perto uma da outra. Sempre invertendo, se ligando, tá? E então, o fato dessa energia de ligação ser muito pequenininha, né? Olha só, essa que estava aqui, eu disse para vocês, ó, né, que era da ordem de dezenas de, desculpe, décimos, né, de elétron-volts, né? Com uma dependência 1 sobre R ao cubo. Agora, né, a energia vai com 1 sobre R sexta potência. Ela é muito menor. Então, temperatura ambiente, temperaturas relativamente grandes, já correspondem a energias cinéticas suficiente, lembra dessa história aqui, né? Suficiente para poder romper essas ligações. Então, a gente tem que baixar a temperatura, né? Para que chegar a um ponto em que essa energia cinética agora é menor, né? Em termos de ordem de grandeza, né? Menor do que essa energia de interação. Quando essa energia cinética é menor, agora começa a acontecer esses fenômenos estatísticos, né? De polarização e de ligação. Começou a ligar, condensa. Começa a formar um líquido, né? E no caso do exemplo da molécula de nitrogênio, que é a polar, né? Ela liquefaz em que temperatura? No caso da temperatura de liquefação. Né? Vou colocar aqui, ó. Eu coloquei nas minhas notas aqui. Então, só essa força
explica. Então, a temperatura de liquefação do nitrogênio, né, é de 77 Kelvin. Né? Quanto que é 77 Kelvin? Aproximadamente quantos Celsius? Tem que subtrair quanto? 273 menos 77. 196 Celsius negativos. Né? Hélio. Vocês têm noção? Hélio. Hélio líquido. Agora, o oxigênio também. O oxigênio também é interessante. Mas eu não lembro quanto é o oxigênio. Mas o hélio, a gente usa nitrogênio líquido, né? Agora, oxigênio é muito difícil. Mas o hélio a gente usa, eu uso, né, na prática, né? No laboratório. Quanto que é a temperatura de liquefação do hélio? Tu não tem noção, né? É 5 Kelvin. 5 Kelvin. Quanto que é do oxigênio? Fiquei curioso agora. Então, olha só, isso que é bom. Ó. Hoje em dia, a gente Google. Isso aqui é o quê? Informação. A gente precisa do que na vida da gente? De... Ah, 182. Negativo. A gente precisa de conhecimento, né? Conhecimento é o que faz diferença na vida da gente. Hoje a gente tem muita informação, né? E pouco conhecimento. Acha que informação é conhecimento. Os caras não querem aprender nada. Acham que só Google tá pronto. Ledo engano, né? Beleza? Então, agora eu queria comentar um pouquinho. Então, né, só essa força. Tem coisas importantes também, no caso particular, né? Ah, falando de modo geral, né? Não só essa daqui é para a liquefação desses gases, né? No caso da água, que é polar, né? A tensão superficial da água, né? É essa ligação, né? A gente está acostumado, né? Só para colocar aqui e registrar. Outra coisa importante em física, né? E materiais também, né? A Júlia está aí, né? Trabalha com o pessoal que trabalha com reologia, né? Parte de atrito, né? E viscosidade dos fluidos, né? São ligações dipolares, tá? E, por exemplo, no grafite, agora aqui é a minha... Eu falei rapidinho quando eu falei de ligações covalentes, né? As ligações híbridas, né? sp2, né? E também a sp3, né? Falar um pouquinho delas. Estou interessado aqui, né? No sp2, que é a do grafite. sp3, o carbono, né? É no diamante. Né? O que acontece nesses casos? Então, os orbitais, eles... Carbono, qual que é o número atômico dele?
Use. O Z dele. Ah, o Z é 6. É número atômico. Isso. Isso. Né? Esse é o número de massa dele. Né? Então, ele é 1s2, 2s2, 2p2, né? Joia? Certo? Em alguns casos, é energeticamente favorável, né? É energeticamente favorável que ele assuma uma outra distribuição, né? A gente podia ter colocado. Um S2, 2S1, né? E aí o 2P3, né? Então, ele passa um elétron para cá, porque é energeticamente favorável que aconteça isso. Tudo que acontece na natureza, se acontecer, é porque está minimizando energia, né? Joia? Então, nessa configuração aqui, né? Você tem o orbital S, aqui você tem dois orbitais P ocupados, né? E aí, então, o orbital S, ele vai se misturar, a ideia é uma mistura mesmo dos orbitais, é que chamam de hibridização, tá? Em quântica, na verdade, você tem na verdade, é a solução das equações de Schrödinger, né? É a soma das soluções de soluções individuais, porque a equação de Schrödinger, né? Ela é uma equação linear. Então, assim, soluções independentes, né? A soma das soluções independentes são também soluções, tá? Então, se você tem uma solução da equação de Schrödinger, uma função de onda associada, que a gente chama de orbital S, e a outra, né, os P's da vida, né, são soluções, a soma desses orbitais, né, dessas soluções, também é a solução da equação de Schrödinger, tá? Então, nesse caso particular, né, a gente passa a ter, né, dois orbitais P, né, a gente costuma representar eles em coordenadas cartesianas, né, 2px, 2py, o px, o py e o pz, né? No caso aqui eu tenho dois orbitais, então eu vou ter px e py, né? Com um orbital s, que é... Lembram da cara? Acho que eu tenho aqui. Não é esse, não é esse, não é esse. Deixa eu abrir aqui. Né? Esse cara aqui é mais bonito. Isso é a projeção, né, um desenho muito simples dos orbitais, tá? Né? O L igual a zero, ML igual a zero, o L igual a zero é o S, certo? Lembra que SP é o número quântico por L, né? Então, esse cara aqui, simetricamente esférico, é o S, né? E L, esse aqui, ó, L igual a zero. Aqui, L igual a 1, você já tem o orbitalzinho, né? Ao longo do plano XY, a projeção. Então, ele forma, né, um balãozinho, né, como a gente pega, torce o balão, né, dá para fazer isso, aí ele vira esses duas bexiguinhas, né, joia? À medida que o L aumenta, né, ele vai se concentrando mais no plano XY, que é o que está representado aqui, para L igual a 2, L igual a 3, L igual a 4. Mas o perfil dele, a projeção dele, né, é essa, tá? Então, você tem, né, três orbitais, você pode escrever eles em coordenadas cartesianas em, né, um conjunto ao longo da direção x, outro conjuntinho ao longo da direção, né, y, e o outro ortogonal, terceira direção z, né? No caso ali você tem dois, então você vai ter a soma de dois orbitais p, né, e um s esfericamente simétrico. E no caso do sp3, né, você passa a ter agora, olha só, né, um orbital s, né, com três orbitais p, tá? Vai formar aqui agora, na verdade, né, quatro orbitais. Joia? Tem o desenho para mostrar.
Eles têm características muito interessantes. Esse cara que está aqui, ele é planar. E esse cara aqui vai formar 4 ligações, né? Que são de geometria tetraédrica. Já mostro isso. Como é que a gente sabe isso? Uai, a gente tem que resolver a equação de Schrödinger, cara. Por isso que os químicos lá da Unicamp faziam quântica com a gente. Você resolveu essas contas aí para os orbitais SP? Não, eu resolvi a molécula de amônio uma vez na vida e nunca mais quis mais mexer com isso. Já, né, a amônia já é pancada. Mas que desenhos são esses? Vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Você acha em tudo quanto é lugar isso, né? Um desenho bonitinho. Então, aqui você tem o orbital S esfericamente simétrico, né? Aqui, na verdade, está invertido, né? Eu coloquei aqui o X, o SP2 primeiro, né? E aqui o SP3, né? Embaixo, né? Aqui é o primeiro. Vamos começar por baixo, então. Então, o orbital S com dois orbitais P, que é o SP2, né? Você tem aqui o PX e o PY, eles se combinam para formar, né? Essa estrutura, esses são os orbitais híbridos SP2, que são, né, trigonais, né, com essa simetria de 120 graus, né? No plano, né? Como se fosse uma hélice de um avião, enquanto que o orbital híbrido é SP3, né? Então, eles vai ter agora 3 orbitais P, né? PX, PY e PZ, né? Com o orbital circular, eles se somam e a cara dessa soma, né? Tem essa geometria que é de um tetraédrico, né? Mas fica mais claro o tetraédrico quando a gente vai, por exemplo, né? Então, esse cara que está aqui, o diamante, silício, germânio, né? Que são ligações covalentes, 100% covalentes, né? Também vão, né? Ter a mesma forma. E esse cara aqui, o fato de ser planar, né? O grafite. Então, olha só. Aqui o grafite. Tá? Cadê ele? Aqui, ó. Você tem planos. Eles se ligam, e é isso que eu queria colocar aqui, ó. Essa ligação aqui, ó, vou tirar. Célula unitária. Depois, na próxima aula, a gente vai falar de estrutura, a gente vai falar sobre célula unitária. E a gente vai falar dessa estrutura bonitinha que está aqui, ó, ao longo do eixo Z. Tá vendo que as folhas, vamos colocar aqui, essa folha aqui, ela empilha, não empilha de qualquer jeito, não, né? Aqui eu estou olhando, dizendo, esse camarada está em cima do hexágono, né? Então, tem um hexágono, esses caras estão em cima de outros átomos, esse cara que vem no meio, né? Então, eles estão deslocados um com relação ao outro, né? Ao longo da direção aqui, ó, o B, tá? Então, eles se ligam aqui, ó, essas são as ligações sp2 do carbono, né? Joia? Formando aqui, né? Como estava desenhado aqui, ó, né? Com 120 graus, né? De simetria, né? Joia? E como é que se dá a ligação entre os planos? A ligação entre os planos é uma ligação dipolar, tá? Aqui entre um plano e outro. E ela é o quê? Relativamente fraca, né? Relativamente fraca. Então, o grafite, né, que é o carbono ligado, né, dessa forma, né, ele vai ser, na verdade, né, folhas de grafites empilhadas umas sobre as outras, né, ele vai se organizar desse jeito, né, e essas folhas vão se ligar fracamente uma na outra. Tanto é que o grafite, no lápis, quando a gente passa, né, a gente está, na verdade, quebrando, esfoliando o grafite, né,
o rastro do grafite que fica para trás são folhas que vão ficando para trás, porque você está fazendo como se estivesse colocando, né, uma pilha de papel na mão e você vai deixando folha por folha para trás. A técnica para isso é esfoliação, né? Joia? E o diamante? Aí tá, já está aqui os poliedros. Deixa eu também tirar o... Essa é a estrutura do diamante, tá? Né? Olha aqui, vamos focar aqui, ó. Aqui um camarada no meio, né? Esse cara que tá aqui, né? E ele tem a ligação tetraédrica, né? Da sp3, né? E se a gente for ver o sítio cristalino em que ele está, olha só o que ele forma, né? Formam pirâmides, né? Se a gente liga as bases dele, né? Esse cara que está aqui, bem aqui no meio, vou aumentar a transparência disso, né? Aí eu apaguei o cara que estava achando estranho. Quando eu cliquei nele aqui. Então, ele forma pirâmidezinhas, né? Que tem lados iguais, né? Lados iguais. Beleza? Então, esse é o tetaedro. E queria ilustrar isso daqui, porque eu falei lá para trás e queria trazer um pouco mais para cá, e aproveitando a oportunidade para falar que a ligação entre os planos é essa. Beleza? Joia, agora só falta uma ligação para a gente falar. Vou falar rapidinho dela. Né? O Matheus, faz sentido? Oi. Faz sentido chamar de polar de ligação? Sendo que a ligação, no meu sentido, né, de ligação química, né, é prender, tá ligado, formando uma, né, eu preciso, para separar esses dois caras, gastar uma energia agora para isso. Sim. Isso que a gente chama de ligação aqui, entendeu? Agora, ela é, né, relativamente muito mais fraca do que as outras, né? É, sim. Essa é ligação, né? É É porque ligação. ligação. Se a É energia de ligação. interação entre elas for negativa, então tá ligado. É isso que tem que ver. Sim. Tá? Pelo menos assim, dentro da nossa conceituação de física, é isso. O que é um sistema ligado? Que é a soma total da energia dele é negativa. Se você derivar a energia com relação à posição, né, e der uma força atrativa, tá ligado. Entendeu? Eu fiz isso algumas vezes aqui, para mostrar isso. Sim, é uma ligação intermolecular. Isso mesmo. É, pode classificar desse jeito, entendeu? A ligação metálica, né? Eu costumo brincar que na ligação covalente você tem uma molécula diatômica, por exemplo, essa do carbono, né? Você compartilha elétrons entre os dois átomos, né? A metálica também está associada a compartilhamento de elétrons, né? Só que, dado uma estrutura, né? Por exemplo, se você tem num cubinho, em média, né? Num cubinho de 1 centímetro cúbico, e você tem aí aproximadamente 10 a 23 átomos em estado sólido, tá? Então, se, por exemplo, se for um cubinho de cobre, qual que é a distribuição eletrônica do cobre? Cobre tem, né, um, um elétronzinho lá no 4s. Esse é o elétron de valência dele, né? Quer dizer, então, que, né, esse elétron de valência, ele vai ser compartilhado com todos os, né, tem aqui o um elétron dele, um elétron
de valência, ele é compartilhado com todos. Depois a gente vai entender de maneira mais detalhada isso. Por isso que a gente fala assim, a ligação metálica é uma ligação covalentona. Só de sacanagem, né? Brincadeira boba, né? Que ela é uma covalente, mas é uma covalente muito grande, né? Então, na verdade, o que acontece, né? De novo, né? Eu vou ilustrar isso daqui, né? Vamos aumentando a complexidade e a profundidade do nosso entendimento da coisa, né? Mas tudo vem da solução da equação de Schrödinger. Quando a gente pega a equação de Schrödinger, né? E calcula qual é a função de onda, né, para esse elétron, né, lá, o último elétron, né, desses materiais, né, ligação metálica são para os metais, né, esses elétrons de valência, as funções de onda desses elétrons, tá, elas são muito grandes, em termos de quê? Vou mostrar, tá, eu abri, mas eu fechei esse cara, deixa eu ver se eu abro ele aqui rapidinho. Não. Deixa eu ir lá direto lá. Aí tem hora que dá umas garradas, tem que não. Aí foi. Aqui a gente pegou, resolveu a equação de Schrödinger, né, para o átomo de hidrogênio, tem as funções de onda, né, uma caixa, um sistema mais simplesinho, aí sim para o átomo de hidrogênio, né, e o que eu quero, cadê? Aqui, né, então, essas são as caras das funções de onda, a função de onda radial, essas funções aqui, para os números quânticos que estão aqui, 1, 0, 0, né? N igual a 1, L igual a 0, ML igual a 0, né? Essa é só a parte radial, tá? Que sai das equações de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, né? E aqui, cadê? Está graficada aqui a probabilidade em função da distância radial relativa, né? Então, olha só, essas são as caras das funções, né, onde é mais provável encontrar, né, o elétron quando ele está no orbital 1s, 2s, 3s, 4s, e aqui para a família dos P's, né, 2p, 3p, simetria, né, isso aqui é a componente radial, tá? Então, olha só, né, o A que está aqui é o número atômico de Bohr, tá? Que é 0,529 angstroms, que é mais ou menos o tamanho do átomo de hidrogênio para o orbital 1s, tá? Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, no caso do cobre, né? Me esqueci agora, é o 4S, certo? O 4S, olha lá o 4S, aonde que a função de onda está? 30 vezes, né? O máximo dele aqui está em torno aqui, de 25, né? 25 vezes maior do que o raio atômico do Bohr. Então, são funções de onda que elas estão muito espalhadas, e elas acabam se sobrepondo, né? Se sobrepondo, né? A vários átomos da rede cristalina. O que é a rede cristalina, né? A gente tem, né, a rede cristalina, o empilhamento de átomos, né? Que nem estou colocando aqui, né? Na verdade, né? Aqui para o diamante é uma forma deles se ligarem, né? Devido às orientações, e essa é a estrutura, é o esqueleto da estrutura, né? Deixa eu ver se eu tenho cobre metálico. Aí, ó. Seu cobre metálico. Por que não tem tracinho entre eles? Tracinho de... Por que não tem aqui, ó? Ó, o desenho entre eles. E a ligação deles é
metálica, é diferente, já vou explicar isso. Então, olha só, qual que é a estrutura do cobre metálico? É a estrutura cúbica de face centrada. Cada face do cubo, né, tem um átomo aqui na face, tá? Já adiantando, então. Então, essa é a estrutura do cobre. Então, olha só, qual que é a distância, né, entre, né, a aresta do meu cubo, né? Eu posso medir aqui, né, esse cara que tá aqui, só que é mais chato. Ele deu a distância aqui para mim. Ah, ele deu em termos de... Ah, aqui. 3,63, né, 636 angstrom é a distância entre dois átomos. Aqui na diagonal. Peraí, deixa isso pra gente pegar. Da diagonal. Eita, pegou o cara lá de baixo. Aqui na diagonal, 2,57 angstrom. E olha só, um elétron desse cara que está aqui, do 4s, né, ele está a quantos angstroms de distância? Né? Qual que é o tamanho do orbital dele? Né? É muito maior, né? É 25 vezes 0,5, né? Dá 12 angstroms, né? Arredondando, né? 12,5, 13 angstroms, né? Sendo que a distância entre eles aqui, ó, deu 2 pontos. Então, as funções de onda desses caras são muito grandes, tá? E elas acabam, né, se misturando com as dos outros átomos, tá? Acabam se misturando. E aí, o que que acontece? A gente usa uma palavra, não sei se tem tradução para português, que é delocalized, em inglês, né? É delocalizado. Eles não ficam localizados, eles ficam esparramados. Porque a função de onda de um se sobrepõe da de outro, e, de repente, ele pode passar de um átomo para o outro, troca, porque os elétrons são indistinguíveis, né? Então, você não pode dizer se ele está só esse elétron é desse átomo, esse elétron é desse átomo. Se as funções de ondas estão completamente separadas, então, de repente, o elétron que está rodando aqui, as funções de onda pode, no movimento, eles podem se cruzar e trocar de átomo, certo? Tá? Então, elas não são localizadas, elas acabam se espalhando por toda a estrutura, né, do material. Né? Então, como é que fica esse cara? Só para, né, já eu vou mostrar isso. Né? Então, se a gente tem, então, um cara, vamos colocar uma rede bidimensional só para ilustrar, né? Então, o átomo metálico, né, ele é neutro, joia? Porém, um elétron dele ali de valência, devido a essas características das funções de onda, né, ele pode ficar andando para tudo quanto é lugar da estrutura do átomo. Então, é mais fácil eu pensar nesse átomo sem esse elétron. Um átomo sem um elétron, ele é um íon, né? Então, a gente tem íons positivos, né? Ou seja, né, sem os átomos, sem os elétrons de valência. No caso, seria o quê? No exemplo do cobre, seria o cobre mais, né? Então, você tem aqui, né, formando a estrutura, os íons da rede cristalina, né? Todos eles com uma carga positiva, né? E aqui você tem o quê? Por toda a estrutura, você tem os elétrons de valência, né? Que podem estar em toda a estrutura, né? Então, esse cara que está em azul aqui, né? São as nuvens, né? Vamos colocar assim, né? Nuvens eletrônicas dos elétrons, né? Nuvem, não nuvens, né? Porque elas acabam se somando, né? Do elétron de valência. Ou dos elétrons, né? Aí pode ser mais de um. Joia? Tá? E, só para ficar registrado, esses caras aqui são os íons positivos.
que mantém a rede? O que mantém os átomos presos? É a interação coulombiana. Difícil de imaginar isso, de enxergar. O que é? Você tem uma rede positiva e uma nuvem eletrônica, esqueci de colocar aqui, ó, né? Negativa. Então, você tem uma interação coulombiana que, né, mantém coesa a estrutura, né? Positivo, a rede positiva com a nuvem eletrônica negativa. É isso que mantém elas. Mas eu vou mostrar isso. Isso não é tão fácil da gente perceber, mas eu vou ilustrar isso aí como exemplo, né? O lítio, tá? O lítio, que é um átomo pequeno, né? É mais fácil da gente ver, tá? E é o exemplo mais clássico que a gente encontra, né, nos livros textos, tá bom? Mas eu vou tentar, quando a gente está falando de interação coulombiana, a gente está falando de força elétrica. Então, é difícil de ver. O que eu vou tentar mostrar aqui é que é o seguinte, bom, por energia é mais fácil, tá? Então, aqui, opa, aqui não, deixa eu fechar para não me confundir. Então, aqui, ó, vamos lá, o lítio, qual que é o número atômico do lítio? Não sei por que esse cara foi desse jeito. Ninguém sabe, não? 3. 3, né? Obrigado. Simplesinho, né? Tá lá na coluna do hidrogênio, né? Eu já falei do lítio aqui outra vez, né? Que aí tem, né? E o Z dele é igual a 3. Então, a distribuição dele é 1s2, 2s1. Esse cara aqui está completamente preenchido, né? Então, ele tem simetria esférica. Né? Ela blinda o núcleo, né? De tal forma que, efetivamente, o Z, né? A carga lá no próton, né? Lá no núcleo, ele tem aqui mais 3e. Ele tem em volta dele os orbitais. Era para ser uma esfera, né? Ele tem os 2 elétrons do orbital, um s, né? Então ele tem aqui menos 2e, e o terceiro elétron, né? Esse cara que está aqui, ele enxerga efetivamente quanto? Né? A carga lá do núcleo é mais 3 menos 2, mais e. Então, um elétron enxergando uma carga positiva no núcleo, igual ao hidrogênio, né? Mas então vamos pegar quem que é o elétron de valência dele. Então é esse cara que está aqui, ó. Né? Ele tem um elétron de valência. 2s1, né? Então, qual que é o orbital desse cara? Qual que é a cara dele? Então, para isso que eu fui lá, fui buscar esse cara aqui, ó. Então, é 2, né? N igual a 2, S é L igual a 0, então ML só pode ser 0. Então, é esse cara doidão. Não, aqui. É esse cara que está aqui, ó. Tudo que está aqui é constante, ó. 1 sobre 4 raiz de 2π, Z é o número atômico, 3, né? A0 é o raio atômico de Bohr, 3,5. Então, todo mundo que está aqui é uma constante, tá? Vou chamar ela de constante 200, tá? E aí, vou pegar tudo que está aqui e vou reescrever ele lá do outro lado, tá? Bom,
a cara disso daí, né? Nem precisava escrever mais, né? Então, a função de onda de 200 vai ser uma constante 200, só para dar nome, né? E aí, 2 menos Z3, né? R é a distância radial, A0, raio atômico de Bohr, E a menos Z, R sobre 2, raio de Bohr, tá? É o que está, a densidade de probabilidade, né? É o módulo quadrado dessa função, tá? Densidade de probabilidade. É ela que diz para mim aonde que realmente eu vou encontrar o cara. Né? Tem exercíciozinho na lista lá, né? A probabilidade, lembra? A probabilidade P vai ser a densidade vezes, se é uma densidade volumétrica, então, vezes um elemento de volume, aí você tem uma coisinha aqui. Você integra esse cara, integra de outro do cara, né? Beleza? Tem um exercíciozinho lá na lista, ó. Para a gente aprender a brincar com a probabilidade e a densidade de probabilidade. Tá, então tá esse cara que tá aqui, ó. Então aqui é para o átomo de lítio. E esse aqui é uma ilustração de uma cadeia, né? Seria a estrutura metálica do lítio. O que é importante para mim é o seguinte, né? O máximo de probabilidade para eu encontrar esse elétron de valência, né, no átomo de lítio, está aqui em torno de 0,2 nanômetros. Tá? Essa é a distância radial a partir do núcleo. Tá? Beleza? Então, da maneira como a gente brincou lá. Agora, olha só, quando a gente monta a estrutura, né? Então, aqui são as posições em que, né? A posição, um átomo de lítio, outro átomo de lítio, outro átomo de lítio, né? Quando a gente vai ver a estrutura do lítio, a distância entre os átomos, tá? Igual a gente mediu aqui para o cobre metálico, tá? Ele é da ordem de 0,3, olha aqui, ó, do jeito que está ali, mas eu vou deixar explícito, 0,3 nanômetros. Então, olha só, então aqui tem um átomo, aqui tem outro átomo. O que, que vai acabar acontecendo? Vai se somar, né, a função de onda aqui vai se somar com a do átomo vizinho. Estão entendendo o que vai acontecer aqui? E aí, o que está desenhado aqui? É a soma dos dois, que é o quê? Aqui. Joia? Mas cuidado, do jeito que eu estou desenhando aqui, né? Olha só, não está certo, porque o outro átomo, ele está, na verdade, aqui. Então, o que, que vai acabar acontecendo? O fato dele estar mais perto, ele empurra esses caras para perto. É como se ele tivesse, né? Na verdade, os dois átomos vão fazer com que a função de onda, né, tenha um máximo numa região, numa posição praticamente a metade do que tinha para o átomo isolado. Tá, né? Então, agora, olha só, o máximo para o elétron 1s vai se dar aqui, ó, na metade, né, de 0,3, em torno de 1,5 nanômetros. Eita, o elétron 1s, ele aproximou, ele vai acabar ficando na média, né, no tempo, ele vai ficar mais próximo do núcleo. O que acontece com a energia potencial elétrica dele? A energia potencial elétrica, né,
de interação desse elétron com as cargas positivas do núcleo, os prótons, é o como? Constante de proporcionalidade, carga lá do núcleo, Z, mais carga desse elétron, menos Z. A gente já viu que, efetivamente, é mais Z, né? Então, vamos colocar aqui pela distância ao quadrado. Para o lítio, Z, a carga que ele está vendo, na verdade, é mais Z. Então, vai ficar K0 mais Z vezes menos Z. Mais com menos, negativo. K0, E com E ao quadrado, pela distância. Desculpe, não tem o quadrado aqui, não. A força é ao quadrado. A distância, a energia é R mesmo. Então, o que acontece com a energia? Ela é negativa, porque está prendendo, está ligado. O elétron está ligado ao núcleo, faz parte do átomo. O elétron ligado ao núcleo forma um átomo, certo? Está ligado. O que acontece se você diminuir a distância do elétron para o núcleo? O que acontece com essa energia potencial? Se você diminuir o R, como está acontecendo aqui para o átomo de lítio, para o lítio metálico, para a estrutura cristalina do lítio. O que acontece com a energia, gente? Pelo amor de Deus. Se o seu R diminui, o que acontece com a energia potencial? Se o R diminui, o que acontece com o... Aumenta. Não vi. Vai aumentar. Aumenta no sentido negativo. Quer dizer o quê? Por que ele é negativo? Sentido negativo. Porque tem um menos na frente, não é isso? O que significa? Ele aumenta. O módulo aumenta. Mas o valor da energia é negativo. Quer dizer que ela fica menor ainda. Olha só. Por quê? Menos 10 é menor do que menos 5. Que é menor do que menos 2. Que é menor do que menos 1. Menos 1 é menor do que 0. Certo? Se você diminuir a distância, esse cara que está aqui, ele aumenta, mas na verdade diminui porque tem um sinal de menos. Ele fica mais negativo. O que significa energia mais negativa? Ele vai preferir ficar separado ou ele vai preferir ficar junto? Tudo na natureza busca sempre a condição de mais baixo energia. Então, é energeticamente favorável eles ficarem juntos. Né? Mas, Hugo, peraí. Estão entendendo isso? Vou dar um passo adiante. Estão entendendo? Estamos sim. Estamos sim. Beleza, ótimo, isso é importante. Então, baixou a energia, né? Agora, olha só, duas coisas, mas antes de eu seguir adiante, isso aqui é só uma projeção para a gente entender. Se vocês entenderem aqui da mesma coisa, isso aqui é simetria radial. Então, você tem que pensar que ele está em uma esfera em volta disso, certo? Uma esfera. Então, se você pensar que esse cara aqui é uma esfera, então esse cara que está aqui, ele está rodando ao redor do cara, do núcleo, dando volta aqui, ó, certo? Está dando volta aqui, ó. Esse cara que está aqui é o mesmo desse. Ele está dando volta. Se você for pensar, olha só, esse cara que está aqui, ele pode estar indo aqui fazendo isso, ó. Dando a volta. Os elétrons continuam o quê? Delocalizados, porque essas funções de onda de um átomo e de outro estão juntas agora. Né? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, ele continua individualmente, ele vai se juntar com os outros, como eu já tinha falado aqui no começo. Joia? Né? E mais do que isso aqui é uma direção, né? Você tem que pensar que não só aqui na horizontal, né? Agora ele pode estar fazendo essas voltas aqui, mas você tem que fazer revoluções também aqui. Pensar que, né? Na verdade, você tem bolas, esferas conectadas, né? Ao redor de cada íon de lítio. Segunda coisa. Hugo, quando você disse assim, ó, o desenhinho seu foi exatamente isso. Você colocou um camarada, né? Um segundo átomo aqui, ó, em verde. Mas aí, na verdade, você falou o seguinte, não é isso que acontece. Esse cara que está aqui, na verdade, ele vai se aproximar aqui, ó. Ele vai se movimentar para cá e vai comprimir, né? Vai macetar essa cara da função de onda aqui, onde tem um máximo,
para mais perto do núcleo, né? Então, ele vai jogar esse cara aqui lá para 1,5, enquanto que esse cara aqui vai parar aqui no 3, certo? O que está acontecendo aqui? Está aumentando o confinamento. Você está prendendo ele numa região menor do espaço, nessa dimensão, joia? Nessa dimensão. Em 3D, você está fazendo a esfera, que é uma esfera menor, joia? Mas o que está acontecendo? Ah, está realmente confinando. Esse é um erro típico, né? Mas ela está confinando, mas ele não está delocalizado, as funções de ondas não estão se somando? Não está se somando? Então, não tem confinamento. Por quê? Você poderia pensar o quê? Por que eu estou falando de confinamento? O que acontece quando você aumenta o confinamento? Acho que não é naquele capítulo mesmo, né? Funções de onda, não. É lá no comecinho, né? A partícula numa caixa. Ah, não, é lá mesmo. Quântico. E cadê as energias dele quando a gente calcula aqui? Pronto. Sempre a partícula numa caixa ela é super importante para a gente, porque ela ajuda a gente a ter uma ideia, uma intuição. A partícula está presa numa caixa. O que acontece quando a gente aumenta o confinamento? Aumentar o confinamento quer dizer o quê? O que eu estou diminuindo ou aumentando aqui quando eu estou mexendo no confinamento? O que está acontecendo ali na caixa? Está diminuindo quem? Não escutei. O meio da caixa. O comprimento, o L. Se você diminuir o L, o que acontece com a energia? Aumenta. Ah, mas então, olha só. Então, se você pensar que tem confinamento ali, né? Se você pensar que tem confinamento, a energia como um todo vai acontecer o que com ela? Aumentar, né? Certo? E a energia total não é só a energia potencial, é a energia potencial mais cinética, certo? Então, quando você diz aqui, nesse exemplo do livro, aqui só tem cinética. Tem exemplo, exercício no livrozinho para a gente trabalhar isso, né? Aqui é energia cinética, porque dentro do poço, a energia potencial é zero, né? Então, não tem energia potencial aqui dentro. Então, essa energia que eu calculo para a partícula ali dentro daquela caixa é energia cinética. Se eu diminuo, aumenta, né? A energia, tá? Porém, né? Apesar desse confinamento numa dimensão, né? Ele, na verdade, ele não está confinado, né? Ele está uma função de onda delocalizada. O fato de você, se for pensar individualmente, se pegasse um átomo e diminuísse, né, por alguma razão, né, por algum meio, né, diminuísse aqui a região, né, onde o elétron poderia estar, aí seria um confinamento em que a energia dele aumentaria. Agora aqui não, você não está confinando, você está diminuindo as distâncias, porém ele está delocalizado, porque essas funções de ondas aqui estão se sobrepondo de um átomo para o outro, né, e permitem que ele se movimente livremente por essa estrutura cúbica do material, se for cúbico, não precisa ser cúbico, né? Pelo material, né? Pelo volume do material. Né? Beleza? Entenderam o que acontece? Entenderam qual que é a dificuldade de pensar, quanticamente, então tem confinamento? Não, na verdade não tem confinamento. Tá? Ele, na média, vai ficar mais próximo do núcleo e a energia, né, dele coulombiana, né, da interação coulombiana desse elétron com, né, os íons da rede, diminui a energia. Então, é energeticamente favorável que eles se juntem, tá? Que eles formem esses cristais. Tá? Com a força, pensar na força é mais difícil de a gente ver. Como é que a gente pode ter uma coisa atraindo ela mesma, né? Certo? Né? Mas é ele que mantém a coesão. A gente pode pensar difícil pensar nisso, mas eu coloquei, né? Falei com vocês outro dia, né? Se eu tenho aqui uma certa carga mais Q,
né, e uma outra carga mais Q, eu tenho que colocar uma carga aqui no meio, né, negativa. Eu vou colocar ela bem no meio aqui, né, para que ela, né, esse cara atraia ela atraia esse outro segundo cara, né, de maneira, né, a atração tem que ser maior do que a repulsão entre eles. Então, eles permanecem juntos, né? Joia? Da ligação covalente, lembra? Né? Do H2, né? Meio positivo, né? Na verdade, do H2, não, do H+, né? E aqui, um elétron. Vai ficar bem no meio, compartilhado entre os dois, tá? Então, esses elétrons que estão de valência, né? Eles blindam e mantêm coesos os íons positivos da estrutura. Faz sentido não desenhar ligações direcionais no metal, como aqui no diamante? Eu tenho aqui as ligações direcionais, ó. No metal, não tem sentido eu falar isso. Por quê? Quem que está mantendo eles coesos, né? É uma nuvem eletrônica que está permeando todo o volume do material. Legal? Chique? Sim. Beleza. O povo está tudo dormindo aí hoje. Galera, então acabou, olha só, né? Então, vou mandar um e-mail para vocês, tá? Encerrando por aqui hoje. Vou mandar um e-mail. Espera aí, rapidinho.